Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Vamos hoje examinar o que o profeta Daniel tem a nos dizer a partir de 1989, quando a queda do Muro de Berlim abriu as portas do comunismo para a entrada avassaladora do papado associado ao capitalismo americano. Nesse ponto da história, Mateus 24, 32 a 34, nos situa bem no meio da última geração da Terra. Voltemos, pois, ao começo das últimas décadas, a partir de 1989, para analisarmos Daniel 11, versículo 40. No tempo do fim, mas quase 200 anos após o seu início, em 1798, conforme marcado em Daniel 11, 35, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. O rei do norte foi caracterizado como o rei da Síria, porque ficava ao norte de Jerusalém. E o rei do sul era o Egito, que ficava na outra extremidade. A história das guerras destes reis se encontra em Daniel 11, de 5 a 15, particularmente no verso 8, que identifica o Egito como o rei do sul. Israel, no meio, ficava sempre sob o fogo cruzado desses dois reinos remanescentes do decadente Império Grego em disputa. Quando, porém, a Síria foi ocupada por Roma Imperial, Roma passou a ocupar o vazio deixado pelo Reino do Norte. E como a fragmentação do Império Romano em 476 d.C., o cetro dos Césares acabou caindo nas mãos do Chifre Pequeno, que a partir de 538 d.C. assume a posição de rei do norte. E é nessa ambicionada posição de líder mundial da Igreja Cristã que ele vem buscando assumir o seu antigo posto, conforme referido em Daniel 11, 40. Portanto, nesse novo ponto da história, aparece novamente o rei do norte, apenas outro título do papado, a exemplo do Chifre Pequeno em ação. O rei do sul, que combateu contra ele em 1798, é facilmente reconhecido historicamente como líder da Revolução Francesa, o qual deu origem ao comunismo ateu, que passou a desmoronar a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. A conexão do comunismo ateu, o novo rei do sul, com o Egito, o antigo reino do sul, encontra-se em Apocalipse 11, versículo 8, que, tratando da Revolução Francesa, diz: "E o seu cadáver, da palavra de Deus, conforme o contexto, ficará estirado na praça da grande cidade, Paris, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado." O Apocalipse evoca a característica de Sodoma para exemplificar a prostituição da França naquele tempo e a descrença do Egito para fazer a ligação com a ideologia do comunismo ateu, surgida na Revolução Francesa, a qual decretou a queima das Bíblias, crucificando, por assim dizer, o Senhor Jesus na forma de sua palavra. O texto em Daniel 11, 40 trata, portanto, de uma revanche do papado, dando sequência lógica ao que ocorreu em Daniel 11, 35. O rei do norte, associado com os Estados Unidos, revidou o ateísmo militante, fazendo ruir o Império Soviético, o carro-chefe do comunismo ateu. Maiores detalhes veremos mais adiante no estudo do livro do Apocalipse. O passo imediato do qual devemos aguardar o cumprimento envolve diretamente o novo Estado de Israel, conforme Daniel 11, 41. Entrará também o rei do norte, o papado, na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. A palavra também deste verso dá sequência ao versículo 40, que mostrou o papado associado ao capitalismo ocidental, dando um passo significativo para a derrubada do Muro de Berlim. A queda desse muro, que simbolizava a separação entre o capitalismo e o comunismo, entre os cristãos e os ateus,
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, abriu as cortinas de ferro dos países comunistas e muçulmanos para a entrada da democracia. As tropas do Rei do Norte, ancoradas na organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, já se encontram há décadas avançando nas terras comunistas. A estratégia do Rei do Norte, neste jogo de xadrez, inclui veladamente a destruição de Israel, para consolidar sua posição no Oriente Médio, o que conseguirá parcialmente, porque a profecia assegura que um pequeno grupo remanescente da nação atual será indestrutível quando estiver aliado com Jesus. Estejamos certos de que Deus está procurando atrair nossa atenção para esses registros históricos, uma vez que já estamos vendo restabelecida a antiga tensão entre o Reino do Norte, o papado na liderança dos cristãos ocidentais, e o Rei do Sul, comunistas, ateus e muçulmanos orientais, ficando os judeus modernos do Oriente Médio novamente entre o martelo e a bigorna. Vamos considerar o que a Bíblia apresenta a partir da ressalva que ela faz em Daniel 11:41, dizendo que seriam poupados nesse conflito de proporções extraordinárias Edom, Moabe e Amon, que ficam além do Jordão, constituindo atualmente parte da Jordânia. Porque eles escapariam do Rei do Norte? Porque apresentam interesses comuns. Muitos deles habitavam na velha Jerusalém até 1967, Guerra dos 6 Dias, e hoje postulam a recuperação dessa cidade perdida para Israel, e que, pelo Tratado de Balfour, se encontra inclusa no reclamado novo Estado palestino. A luta do Rei do Norte por trás dos bastidores continuará sendo em benefício deles, porque na divisão do Estado de Israel, a cidade histórica de Jerusalém passaria para o controle árabe, ficando mais fácil para o Rei do Norte instalar suas tendas palacianas, talvez uma embaixada do Vaticano, que viria a ser a sede do seu governo mundial, conforme Daniel 11:45, na cidade do Príncipe da Paz, por séculos disputada pelo papado, mas sem sucesso. Após essas considerações, vamos concluir o capítulo 11 de Daniel, que se encaminha vertiginosamente para a segunda vinda de Jesus. Sigamos, pois, na trilha do Rei do Norte, como esta foi revelada ao profeta Daniel. Estenderá a sua mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Daniel 11, versículo 42. O Rei do Norte continua avançando em parceria com os países do Ocidente. A citação nominal do Egito como alvo seu não deve confundir-se com o Rei do Sul simbólico, ou seja, com o comunismo visto anteriormente. A deposição do presidente Hosni Mubarak, depois de 40 anos no poder, sem que houvesse nenhuma reação em seu socorro por parte dos seus aliados ocidentais, revela a conivência desses para com a sua deposição. O movimento de libertação, chamado de Primavera Árabe, vem se encarregando de abrir o país à democracia, passo preparativo à invasão ideológica do Rei do Norte. A dissolução do parlamento do Egito por uma junta militar, que restringiu em muito a autoridade do presidente eleito da corrente muçulmana, foi o estopim para a sua deposição, justamente porque ele não era cristão. A instalação de um governo provisório pelos militares egípcios não causou grande reação aos países democráticos do Ocidente, caracterizando seu paradoxal pleno acordo, porque agora ficaram abertas as portas para a intervenção ocidental neste país. As terras, alvo do Rei do Norte, continuam sendo aquelas onde prevalecem as ideologias muçulmanas e o ateísta, ou seja, aquelas nas quais os seus habitantes ainda não aceitaram a Jesus como seu Deus e nem o Papa como seu líder. Essas terras, a serem dominadas pelo Rei do Norte, em sua aliança com os Estados Unidos da América, se encontram atualmente num processo incrível de democratização, que é a bandeira da nova ordem mundial em plena fase de expansão no Oriente. Dessa forma, vão se abrindo as portas para a invasão ocidental e para a cristianização do mundo, primeiro dos países oriundos da derrubada da Cortina de Ferro e agora dos países muçulmanos do Oriente Médio.
Parece que Osama Bin Laden tinha razão quando advertia que os cristãos queriam conquistar os muçulmanos. Segue Daniel 11:43. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. A citação nominal desses países, como vimos, sugere a aplicação literal. Temos acompanhado pela televisão os movimentos sociais que já ocorreram também na Líbia. Não faz muito tempo que o coronel Gaddafi, presidente líbio há mais de 40 anos, e seu filho mais velho foram mortos pelas tropas da OTAN, que representa as forças ocidentais nessa região. O restante da família evadiu-se para escapar da morte. Estes fatos são de extrema relevância para passarem despercebidos no contexto da profecia, pois a Líbia, após os últimos acontecimentos de inimiga mortal, passa a seguir o Ocidente, exatamente como reza a profecia. Michel Suleiman, presidente da Líbia, é o único chefe de Estado, ou foi o único chefe de Estado cristão no Oriente Médio, e prestigiou com a sua presença a missa campal celebrada pelo Papa Bento XVI em Beirute, onde compareceram 350 mil fiéis. Correio Brasiliense, 17 de setembro de 2012, página 13. Os interesses do Ocidente por esses países também são revelados. Ouro, prata e hoje o petróleo, o ouro preto do Oriente Médio. As citadas coisas preciosas do Egito incluem certamente o grande mercado consumidor e o restante das relíquias históricas desse país. Em Daniel 11:44, o profeta traz o rei do norte, o Papa, diretamente para o fronte do combate. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Esse verso indica a perturbação do papado, decorrente do que ainda irá acontecer com a confederação de países do Oriente e do Norte, citada em Ezequiel 38 e 39, uma vez que, nessa altura dos acontecimentos, tal confederação de nações, com seus 200 milhões de combatentes, ao contrário do esperado, terão sido dizimados na guerra contra o insignificante e desguarnecido remanescente cristão israelense. A estratégia do Rio do Norte à frente da nova ordem mundial será silenciar a significativa influência judaico-cristã procedente de Israel, que, renovado pela chuva serôdia do Espírito Santo, testemunhará para o mundo inteiro a respeito do seu sábado de Jesus Cristo e de sua segunda vinda. O Papa se verá obrigado a avançar na luta contra os cristãos autênticos, e então será destruído pelo Altíssimo, conforme Daniel 11:45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui deveríamos atentar mais uma vez para as adiantadas negociações para que o papado passe a ter as suas tendas palacianas na Embaixada do Vaticano em Jerusalém, a cidade da paz. Daniel 11:45 revela o efêmero triunfo da segunda supremacia papal, quando estará finalmente reinando na Cidade Santa, como se fosse o príncipe da paz. Esta aspiração papal é reconhecida como ato culminante do seu domínio por séculos. As cruzadas foram um esforço mantido por quase 200 anos pelos papas de Roma, para assegurar seu reinado em Jerusalém, mas sem sucesso. O cumprimento dessa profecia, que colocaria a sede do seu governo mundial na cidade do Príncipe da Paz, não foi profetizado para aquela época. Este ato do drama, mesmo que por curtíssima duração, foi revelado para ser visto apenas no final da última geração da Terra, que testemunhará o trágico e merecido final do reino papal. Espero que tenham gostado de nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, para ficar por dentro de nossos conteúdos. Mas não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.